Nesse vídeo eu quero falar sobre a perseguição política contra o pastor Silas Malafaia. Aparentemente, a gente chegou em um ponto aqui no Brasil em que o regime não está mais satisfeito em apenas, entre aspas, perseguir políticos e jornalistas de direita, mas agora o regime também começou a perseguir figuras religiosas. Essa semana, os jagunços do regime que está governando o Brasil nesse momento, eles invadiram a casa do pastor Silas Malafaia, fizeram uma busca e apreensão contra ele, chegaram inclusive a tomar, confiscar o celular dele e, inclusive, ele foi obrigado a depor. Os jagunços federais meio que interrogaram ele, basicamente. E, bom, já seria grave, a situação já seria grave se fosse apenas uma questão de perseguição política. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que, na verdade, o que pode estar acontecendo, com essa perseguição contra o Silas Malafaia é algo muito pior do que meramente uma perseguição política. Mas o que a gente pode estar vendo nesse momento é o início de uma onda de perseguição religiosa por parte do regime. Esse é o canal Covil da Medusa e se você gostar desse vídeo, eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa, compartilhar o vídeo e também dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Afinal, pode ser que você encontre alguma coisa que te interesse. Então, para começar a análise, o que a gente tem que entender, antes de qualquer coisa, é que o regime que se instalou aqui no Brasil é um regime com um viés marxista. É um regime de esquerda, eu diria que inclusive é um regime comunista que se instalou aqui no Brasil. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o comunismo, ele tradicionalmente persegue religiões. O comunismo, ele não gosta de religiões e eu acho que o melhor exemplo disso é o caso da China. Na China, todas as religiões elas são ou proibidas ou então fortemente controladas pelo Partido Comunista Chinês. Então a China persegue os budistas, os muçulmanos, os cristãos. A China, inclusive, persegue praticantes do taoísmo e praticantes da religião tradicional chinesa. Ou melhor, a China persegue, o governo comunista chinês persegue quem pratica essas religiões tradicionais chinesas de forma não aprovada pelo Partido Comunista Chinês. Ou seja, tu até pode praticar as religiões que eu citei, mas tu tem que praticar uma versão pré-aprovada pelo governo chinês. Então o que acontece na China é que tu não pode simplesmente, vou abrir uma igreja, vou abrir um templo budista, vou abrir uma mesquita. Não, tu não pode fazer isso. O que acontece é que se tu quiser abrir uma igreja, um centro religioso, o governo vai mandar um censor ali no teu estabelecimento religioso que vai determinar o que tu pode ou não pregar, o que tu pode ou não falar no teu templo, na tua igreja. Então, assim, na prática, as religiões elas são proibidas na China.
né? O máximo que é tolerado lá na China é uma versão distorcida das religiões, né? Censurada e controlada pelo Estado. E assim, eu nem vou entrar muito nessa questão aqui, mas para quem não aceita, né, seguir essas regras, as punições, né, a perseguição, ela é brutal. Tá? A perseguição ela é muito violenta mesmo. Daria inclusive para fazer um vídeo só abordando essa questão. Quem tiver interesse, até coloca aí nos comentários aqui nesse vídeo, né? Se você gostaria de ver um vídeo abordando como é que funciona essa questão da perseguição religiosa na China. E, bom, isso não é uma coisa exclusiva da China, né? Aqui na Nicarágua, aqui na América Latina, o ditador, né, o Daniel Ortega, ele também persegue religiões, né? No caso, ele persegue principalmente o cristianismo, né? Já que a Nicarágua é um país que tem o cristianismo como a religião principal, né? Então, essa perseguição contra o pastor Silas Malafaia, ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque pode ser o início, né, dessa tendência de perseguição religiosa que a gente tem tradicionalmente, né, nos regimes comunistas, chegando aqui no Brasil. Ou seja, a esquerda, a partir de agora, começar a entrar numa escalada de autoritarismo, né, e de perseguição religiosa contra religiões aqui no Brasil. E, aparentemente, né, a primeira da lista é o cristianismo. E a verdade é que já faz alguns anos que a esquerda ela vem encarando o cristianismo, e especialmente as igrejas evangélicas aqui no Brasil, como um problema, né? Como um foco de resistência contra a dominação esquerdista. Então, daí para esse pessoal aqui no Brasil resolver copiar a China, copiar a Nicarágua, não precisa de muito. Porque vontade de fazer isso eles já têm. E lembrando, né, que a esquerda brasileira, de um modo geral, ela toma a China como um exemplo. Né? A esquerda brasileira ela queria poder transformar o Brasil numa China dos trópicos, vamos dizer assim. Então, por isso que está acontecendo com o Malafaia, nesse momento, é muito preocupante. Porque, de novo, isso pode não ser meramente uma questão de perseguição política, o que já seria grave por si só. Mas isso pode significar também, né, que a partir de agora a esquerda ela vai entrar em uma onda de perseguição religiosa, em um primeiro momento contra os cristãos, mas que pode escalar para qualquer outra religião em muito pouco tempo. Assim como, por exemplo, acontece na China. E, por fim, aqui nesse vídeo, eu quero só deixar bem claro, tá, que eu estou fazendo essa defesa, né, do Silas Malafaia, e estou fazendo essa defesa do cristianismo e das religiões de um modo geral, mas eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Inclusive, eu não acredito em Deus, eu não sigo o cristianismo. Se eu tivesse alguma religião, seria o budismo. Eu quase virei budista durante um período da minha vida, mas eu não me considero budista de fato atualmente. E digo mais, eu particularmente não vou com a cara do Malafaia e eu discordo profundamente do Malafaia no campo metafísico, teológico, filosófico. Eu acho que o Malafaia ele está completamente errado no campo metafísico em diversos aspectos.
A questão é que, nesse momento, não interessa de qual religião eu sou ou deixo de ser, de qual religião você que está vendo esse vídeo é ou deixa de ser. A questão é, a esquerda está escalando a censura para um nível sem precedentes. A esquerda está escalando a perseguição política e agora religiosa em um nível sem precedentes aqui no Brasil. Então, não importa se você é ateu, se você é cristão, se você é budista, se você é shintoísta, se você é adepto do paganismo nórdico, não interessa. A questão é que, nesse momento, uma figura religiosa está sendo perseguida. Isso pode ser o início de uma onda de perseguição religiosa e que pode atingir todas as religiões. Então, isso é uma questão, na verdade, de liberdade de expressão. No fim, isso é uma questão de liberdade de expressão. Então, defender o Malafaia nesse momento, em última instância, é defender a liberdade de expressão. E, por fim, a verdade é que se a coisa continuar desse jeito, né, se a escalada autoritária continuar dessa forma, o Brasil ele não vai virar uma Venezuela. Até porque uma Venezuela o Brasil já é nesse momento. O Brasil ele vai virar uma China. Se você gostou do vídeo, lembre-se de que é muito importante se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.